Oi, uma pessoa muito querida minha recebeu um diagnóstico de transtorno de personalidade borderline esses dias e ela me perguntou como é que a fenomenologia entende e trata esse transtorno. Existem muitas possibilidades de compreender o borderline, inclusive dentro da própria fenomenologia. Para montar esse roteiro, eu usei a tese de doutorado do José Thomas Ossa-Charan, que foi defendida em 2019 na USP, e alguns outros artigos da Cielo. Eu vou deixar essas referências e os links na descrição do vídeo, caso você queira se aprofundar mais, tá bom? Eu já tratei sobre transtornos psiquiátricos lá no episódio 28. Dá uma olhada lá depois para você refrescar esses conceitos ou para entender melhor o que nós vamos conversar hoje. Eu vou tentar falar tanto para psicólogos como para quem não é da área, mas que conhece alguém ou que está passando por essa situação. Então, se você não conseguir entender direito alguma palavra ou se quiser que eu explique melhor algum trecho, deixa nos comentários que eu volto com um outro vídeo só para tirar suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Vamos de psicopatologia fenomenológica. Parece um trava-língua, né? Pois bem, vamos imaginar que no decorrer da vida de uma determinada pessoa, ela tenha se defrontado com situações que geraram muito desequilíbrio afetivo. O que é desequilíbrio afetivo? Por exemplo, alguém que ela ama demais faz alguma coisa que causa muito ódio nela, ou alguma coisa que era para causar alegria traz muita tristeza, muito sofrimento. Isso gera um desequilíbrio porque, como alguém que é para ser amado pode ser odiado, ou como alguma coisa que era para ser boa pode ter se tornado tão ruim. Diante dessas circunstâncias de desequilíbrio que todo mundo vive, cada um vai responder de um jeito. Algumas pessoas respondem de uma forma saudável a essa situação, quer dizer que elas vão conseguindo integrar esses episódios com coerência na história delas, elas vão lidando com essas situações e vão seguindo a vida. Os eventos eles não afetam o modo de ser dela a ponto de paralisar a vida delas. Elas vão vivendo e aprendendo a jogar. Mas outras pessoas não reagem tão bem assim. Algumas pessoas elas respondem de uma forma muito sofrida a essas situações de desequilíbrio afetivo. Elas causam, como diz o Goldstein, um obscurecimento da existência. Elas acabam desenvolvendo determinadas respostas e tendo reações muito específicas, seja no pensamento dela com ela mesma, seja no comportamento. Então elas podem se deprimir, se sentirem ameaçadas, inseguras. Elas também podem apresentar como resposta uma série de dificuldades para se relacionar. Cada um vai reagir de um jeito. E isso está muito ligado ao que a pessoa viveu, às tonalidades que ela carrega, a como foram as suas experiências. Esse tipo de resposta que causa muito sofrimento no indivíduo ou com quem ele convive, a gente chama de sintoma. No caso do transtorno de personalidade borderline, o que se chama de sintoma, para nós, são partes de um sistema que foi alterado pelos traumas que ocorreram no decorrer da vida dessa pessoa. Do nosso ponto de vista, o trauma é aquela coisa que cristaliza, que para essa coisa fluida que a gente é, o que se passou, o que está passando e o que está por vir. Um sujeito traumatizado, ele é o cara que não consegue superar, transpor o que se passou. O trauma, ele prende esse sujeito tanto nos pensamentos como nos comportamentos dele, e ele não vê saída. Por isso que a gente diz que ele se sente preso. Como ele não vê saída, ele acredita que ele não tem escolha. O que acontece
é que ele não consegue atualizar a existência dele. Ele finca o pé no vivido e não consegue seguir o fluxo. É como se ele ficasse patinando sempre no mesmo lugar. No transtorno de personalidade borderline, essa relação da pessoa com o passado é muito importante. Muitos autores referem-se ao sujeito borderline como alguém que vive muito no hoje, no agora, como alguém que evita olhar para trás, para o que se passou e que também não consegue olhar para frente, para o que está por vir. Nas nossas palavras, esse sujeito não consegue integrar a própria história, ou seja, ele tem muita dificuldade em olhar com clareza para o que ele viveu, e isso faz com que ele aja de uma forma completamente desconexa à vida dele. Quando a pessoa ela não consegue integrar o passado, o presente e o futuro, o que acontece é que a pessoa fica incapaz de dar significado para as coisas que acontecem com ela. Há quem diga que esse não conseguir olhar para o que se passou é uma estratégia para evitar a angústia que as lembranças podem trazer. Fato é que, assim, a vida dela vai se tornando uma série de episódios desconectados que deixam a pessoa muito à mercê dos impulsos e dos estados de humor do momento. Ela meio que repete aquele refrão de "deixa a vida me levar", mas diferente do pagodinho, o borderline ele não é feliz e ele nem agradece pelo que Deus lhe deu, ao contrário disso. Para ele, o que Deus lhe deu no passado foram experiências muito doloridas para serem lembradas. Essa coisa de tentar romper com a própria história também é muito conectada com o fato do abuso ser uma característica muito comum no desenvolvimento desse modo específico de ser que é o borderline. Parece que é um fato. Ou a pessoa sofreu abuso na infância ou na adolescência, ou ela foi abandonada. E isso afeta de uma forma muito grave as relações que essa pessoa vai estabelecer, tanto com os outros como com ela mesma. Ela passa a desconfiar profundamente dos outros porque ela nunca se sente segura o suficiente para poder investir nas relações. Porque os outros para ela nunca são confiáveis. Imagina a pressão, o desconforto disso tudo. E tem outra. A sucessão dos eventos ruins faz com que essa pessoa passe a desconfiar não só dos outros, mas dela mesma. De alguma forma ela se sente incapaz. Ela não sabe muito bem o que pensar a respeito dela mesma. Ela tem dificuldade para integrar o que é bom e o que é ruim, tanto nela própria como nos outros. É difícil para ela compreender as qualidades e as falhas, tanto dela como de todo mundo. A gente diz que ela perde a coerência da identidade dela. E isso acaba deixando a pessoa muito propensa aos impulsos. Se ela não se conhece bem e também não quer parar para pensar nas histórias que ela viveu, ela vai vivendo à mercê da ordem do dia, numa série de episódios desconectados. Ela é o que é hoje, porque ela tem muita dificuldade para planejar o futuro. Nessa situação, parece que a pessoa borderline não tem muita consciência sobre o que ela mesma sente, nem consciência nem controle. Então, ela alterna o que ela sente por ela mesma ou pelos outros de uma forma muito abrupta. Ela tem rompantes de ódio, de raiva, tanto de si própria como dos outros. É tudo muito intenso, muito 8 ou 80. Mas tem uma coisa muito interessante no fundo desse modo de ser. O fato dela ter vivido uma série de experiências ruins e mesmo essa alternância de sentimentos, odeio, amo, faz com que essa pessoa deseje se relacionar porque ela precisa se sentir amada. Ela tem alguma esperança dentro dela de conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. Tanto que ela tenta, ela se frustra, mas ela tenta. E é nessa esperança que quem trabalha com pessoas assim deve se apegar. E é justamente por isso que não dá para a gente trabalhar diretamente com a extirpação do que as pessoas chamam de sintoma. A esperança é um componente muito único de cada um.
Cada um mantém sua esperança em melhorar, em evoluir, em pontos extremamente específicos. Mas fato é que essa esperança inerente do borderline prova que a capacidade de transcendência de todo o ser, de se abrir a novas possibilidades, de se avalizar, está lá. O que significa que ali na doença, como bem disse o Heidegger, o ser sadio não está ausente, mas prejudicado. E é justamente esse ser sadio que a gente vai buscar junto com o nosso paciente. O que eu quero dizer com isso é que mesmo que ele chegue a mim com um diagnóstico de borderline, não é isso que vai nortear o meu trabalho, não é o nome. Eu não vou focar nos sintomas como problemas de adaptação da pessoa. Ao contrário disso, eu vou entender esses sintomas como uma manifestação da relação que esse sujeito estabelece com ele e com o mundo dele, como consequências de uma série de fatores individuais. O que interessa do nosso ponto de vista é a forma como essa pessoa lida com a condição dela, com tudo que ela viveu. Não é apontar o que é certo ou o que é errado. Não me interessa o que é anormal ou o que tem que ser corrigido. Para nós, muito mais importante que o rótulo que se dê é acolher e entender como é que essa pessoa constrói e qual é o significado que ela dá para as experiências que ela viveu. A ideia é que, revendo essas experiências, a pessoa em condição borderline, ela supere o velho e ela consiga encontrar novas formas de ser que causem menos sofrimento, tanto para ela como para com quem ela se relaciona. É um desafio tratar pessoas com borderline? Justamente porque existe uma dificuldade muito grande para ganhar confiança e manter a relação terapêutica com elas. Mas é justamente no nosso esforço em dar continuidade para essa relação, sem julgamento, implicados mesmo com o paciente, é que a gente vai conseguir que ele se responsabilize seriamente com os atos dele, tanto os de agora como os que estão por vir. Ainda sobre o transtorno borderline, eu preciso trazer mais uma coisa muito importante. Essa coisa de não olhar para o passado, de querer fugir dos sentimentos ruins que as histórias ruins trazem, esse medo de se apegar, a desconfiança no outro, são sentimentos que, se você parar para pensar, vêm emergindo na nossa cultura. Não dá para falar de transtorno borderline sem considerar que a gente vem fabricando isso. É o efeito dessa modernidade líquida, ou como diz o Juan, seria consequência da sociedade do cansaço. Fato é que nisso tudo está embrenhada a benedetta da positividade. Enquanto a gente viver fugindo dos nossos problemas, de tudo que aborrece a gente, seja porque você só se aproxima das pessoas good vibes ou porque você só agradece e perdoa, enquanto a gente viver sobre um imperativo gratiluz, a gente só vai aumentando a pressão para as coisas piorarem. Isso gera sofrimento e, de repente, de Ho'oponopono em Ho'oponopono, você pode vir a desenvolver um transtorno. Fique esperto, gratiluz, por favor. É isso por hoje. Eu agradeço por você ter me ouvido até aqui e eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Já sabe, né? Deixa seus comentários, mande sinais de fumaça, mas fala comigo. Me diz o que você está achando do canal e como é que você acha que eu posso melhorar. Um beijo, aguardo você, até a próxima.